primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma observação que em hebraico e em árabe há duas palavras que são quase iguais, assim como a origem dos povos judeus e árabes. Uma é shalom e outra é salam. Agora, esta paz que essas palavras significam não será possível no Oriente Médio, nas nações árabes, enquanto a potência imperialista, hoje a única a dominar o mundo, não desiste e não vai desistir de guardar para si as reservas de petróleo que estão no Oriente Médio. A questão da Palestina tem todas as semelhanças com a questão do Iraque, nesse particular. Evidentemente que é diferente em vários aspectos, mas a intervenção americana no Iraque, evidentemente, não é porque os curdos estejam sendo ameaçados pelo Saddam Hussein, porque em outras partes do mundo, muito mais gente do que os curdos, inclusive na Palestina, têm sido massacrados. Na África, milhões de pessoas massacradas, sem que se compadeçam os americanos, que são os paladinos da justiça contra as ditaduras por aí espalhadas. Muito bem. Eu devo dizer que essa questão é tão grave, e talvez isso explique porque não haja no mundo, e muito no Brasil, movimentos mais firmes de condenação a esses massacres, a esses crimes de genocídio praticados pela potência imperialista, porque na cabeça das pessoas, infelizmente, está, para muita gente, que se combatem ditaduras por aí afora. Os paladinos combatem as ditaduras. Quando eu disse a vários dos meus amigos, várias pessoas às quais sou ligado, que ia ao Iraque, pessoas bem informadas, não houve uma exceção, até por brincadeira, que dissesse: "Não, você está louco, o que você vai fazer no Iraque?" Bom, eu disse até em determinado momento, eu resolvi dizer uma brincadeira: eu vou comer algumas tâmaras. Fui ao Iraque e não tive tempo de comer tâmaras, porque o que eu vi lá foi rigorosamente um povo aquado. O povo do Iraque paga caríssimo há 11 anos o preço de ter sido virado um alvo dos interesses americanos. Eu, como outros brasileiros, fui convidado por uma entidade chamada Beit Hikman, que quer dizer Casa dos Sábios, que tem 1.200 anos de fundação. Assim como no Iraque, muitas outras instituições têm esse tempo dedicado a estudo, à continuação da sabedoria que imperou durante séculos na Mesopotâmia, e é este país que se torna de repente livre. Não havia nem a necessidade de divisão para a defesa de interesses econômicos, políticos, hegemônicos, como foi no caso da Palestina. Esse encontro da Beit Hikman reuniu 75 pessoas, sendo que cerca da metade de países diversos, que foram lá falar sobre a questão da globalização, que hoje é o veículo do novo imperialismo. Essa globalização da economia é aquela que leva à nova dominação que todos nós, inclusive, não só sabemos como sofremos no nosso país. A questão da Palestina. A questão da Palestina foi colocada, inclusive, lá estava um representante, um humilde senhor que é presidente do Banco Central da Palestina. O que é o Banco Central da Palestina? Aquela economia esfarrapada, bombardeada todos os dias há tanto
muitos anos, mas ele estava lá. E uma das resoluções finais desse encontro foi exatamente a reafirmação do apoio do Iraque à questão palestina, assim como é proposta do Partido Socialista Árabe Baath, que é o partido dominante no Iraque, de defender as nações árabes, defender principalmente a unidade das nações árabes na sua luta contra a exploração das grandes empresas internacionais, e principalmente das empresas do petróleo nos Estados Unidos, etc. Evidentemente que esta é uma das questões principais. A unidade dos povos árabes, diga-se de passagem que há várias nações árabes que apoiam os interesses americanos lá, no Oriente Médio, mas a unidade dos países árabes, que é pregada todos os dias pelo governo de Saddam Hussein, pelo seu partido, o socialista lá, absolutamente não interessa aos Estados Unidos. E é esta a questão fundamental. Quando se diz que o Saddam Hussein precisa ser tirado de qualquer maneira do poder, e para isso já se fez tudo, e se continuará a fazer, ainda nos últimos dias, quem acompanha o noticiário internacional viu que os ensaios que são permanentes de um novo ataque contra o Iraque se renovaram, e finalmente se chegou a um entendimento nos próprios Estados Unidos de que isso não seria possível nesse momento, por causa, inclusive, da situação internacional. Quer dizer, a questão da Palestina, não podemos deixar de considerar que o Sharon não é nada menos do que o pau mandado do Bush. E que a pseudo-intervenção americana, no sentido da retirada das tropas israelenses da Palestina, foi um jogo de cena, um mero jogo de cena, tanto é que a viagem do Colin Powell foi aquela coisa que nós vimos, aquele ridículo périplo por vários países, não havia nenhuma razão de ser, apenas para que houvesse tempo de ser completado o serviço na Palestina. Ao mesmo tempo, o povo iraquiano, que paga caríssimo o embargo que sofre desde 1990, imposto pela ONU,